mágica do show business. Show business. Muito bem. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Jake Janeiro e eu vou ser o seu anfitrião nesse podcast. Como vocês devem ter percebido, a minha voz não é a única aqui. Ah, que ótimo. Meu celular. Como vocês devem ter percebido, a minha voz não é a única. Não. Então tem mais uma pessoa aqui comigo, que nós vamos chamar de Senhorita T. Isso, para manter todos felizes e anônimos, para que impere a sinceridade sempre nesse podcast. Nós aqui não compactuamos com esse mundo onde as emoções e sensibilidades do momento são mais importantes do que a verdade, onde as pessoas falam, você pode fazer o que você quiser e siga o seu coração e o dinheiro virá atrás, esse tipo de platitude, mentira. Nós não compactuamos com isso por aqui. Aqui é um lugar de honestidade brutal. Tem um ditado russo: é melhor ser estapeado com a verdade do que acariciado com mentiras. Gostei. Seguimos esse ditado aqui nesse podcast. Enfim, esse primeiro episódio de um podcast sobre sedução está sendo gravado em um motel. Justo. Que eu acho que faz todo sentido. é o lugar mais apropriado. Sim. Então, eu e a senhorita T saímos pra dançar ontem à noite. Hoje foi um dia de várias experiências novas pra você. Várias novidades. Aprender a dançar, gravar um podcast no motel. Tem uma primeira e uma última vez pra tudo, não é verdade? É verdade. Tomara que não tenha sido a última. Provavelmente eu vou fazer um podcast sobre gerenciar relacionamentos abertos, múltiplos relacionamentos. Aí é um bom podcast pra você vir. Pode me convidar. Pra quem não sabe que são todos vocês, eu espero. A senhorita T está num casamento aberto. Olha exatamente. Só. Muito bem. Esse é o século XXI e se a gente quer ser feliz, a gente tem que fazer pequenas adaptações nesse modelo de vida da década de 50. Enfim. Sim, e mesmo assim, na década de 50, acho que já existia alguns casais nesse modelo. Não, com certeza. Mesmo na década de 50, é que eu acho que naquela época era muito mais difícil ser aberto sobre isso, era tudo embaixo dos panos, com certeza. Sim. Eu acho que, eu digo nesse século XXI, porque a tecnologia deixa tudo muito mais óbvio. É muito mais difícil trair a pessoa hoje em dia, e cada vez vai ficar mais difícil. Sim, faz sentido. Tem aquele episódio do Black Mirror, em que todas as suas memórias, tudo que você vê, fica gravado na sua cabeça. Sim, lembro, assisti. Que aí a mulher chega em casa e o marido, toca aí a sua memória, deixa eu ver o que aconteceu com fulano e tal. Então, não sei se vai ser necessariamente assim, mas o meu ponto e o ponto da série vai chegar um dia que vai ser impossível trair sem ser pego. Fato, acho que nem precisa chegar nesse nível, acho que hoje com rede social já é bem mais difícil. Sim. E pensa também, porque as pessoas não gostam ou têm medo de sair transando por aí, coisas como gravidez, DST. E se você tem um aplicativo no seu celular, aí você vê a pessoa, não, tá longe da ovulação, não vai engravidar, tem DST? Não tem DST. Então tá tranquilo, tá liberado. Boa. E aí? Por que não? Aí fodeu. Literalmente. Aí acaba a monogamia. Já está. São as modernidades. Estamos chegando lá. A gente chega. Enfim, vamos ao
tópico. O que é sedução? Eu acho muito importante deixar claro as definições que eu vou utilizar aqui desde o começo, para não haverem maus entendidos. Porque muito das discussões são, na verdade, discussões de definição. As pessoas concordam, mas estão usando definições diferentes e aí ficam brigando, que nem um monte de bobo. Então vamos começar. Essa é a minha definição. Quando eu falar de sedução por aqui, é disso que eu estou falando. Sedução é a arte de levar a pessoa desejada a voluntariamente engajar em relações sexuais com o sedutor, tendo o sexo como um fim em si mesmo, e não como um meio para alcançar outros objetivos. Um processo que tem duas partes. Primeiro, o sedutor tem que despertar o desejo na pessoa desejada. E, secundariamente, tem que circunnavegar os obstáculos logísticos e desarmar as convenções sociais que impediriam esse desejo de se materializar. Ok. Várias informações nessa definição. Várias. Então vamos lá. Primeiramente, nesse mundo sensacionalista de hoje em dia, provavelmente já tem gente ficando brava por alguma coisa ou outra. Então eu quero deixar bem claro a palavra voluntariamente. Disclaimer, né? Nós respeitamos a autopropriedade que todo indivíduo tem sobre o seu corpo, que inclui as mulheres, obviamente, e não apenas não defendemos, como condenamos qualquer violência contra outro ser humano. Pronto, tirei isso do caminho. Agora, Boa. Vamos para a parte interessante. Quando eu digo que para sedução é necessário que o sexo para a pessoa desejada seja um fim em si mesmo e não um meio, eu quero dizer que se trata de despertar desejo genuíno, que é uma coisa que não pode ser negociada. Não é aquela coisa, lava a louça então que aí a gente transa, sabe aquela coisa de casamento, enfim. Você não sabe, porque o seu é aberto, mas... Sim, não, sabe? mas são concessões. Pois é. Não é esse desejo negociado, é um desejo genuíno, né? Que não pode ser negociado. É disso que eu estou falando. Daí, o que não é sedução? Levar uma mulher a transar com você, exibindo seu dinheiro, fazendo promessas de compromisso e de exclusividade, não é sedução, na minha definição. Da mesma forma que pagar uma mulher para transar com você não é sedução. É voluntário, mas não é sedução. Não tem nada de errado com isso, você pode fazer isso. Não vou nem dizer que não funciona, só vou dizer que não é sedução. É isso. Se você precisa de artefatos externos, como dinheiro ou mentir sobre as suas intenções, isso significa que a mulher não quer se deitar com você puramente por você, mas sim por algum outro benefício a ser negociado, seja financeiro, de relacionamento ou qualquer outro que seja. Como nós já estabelecemos, sedução é sobre despertar um desejo genuíno e não negociado. O sedutor é um amante, em primeiro lugar, não um marido e não um namorado, apesar de que ele pode vir a ocupar esse papel. Super ser. Depois que já existir um relacionamento sexual, pode vir a ocupar esse papel. Mas esse papel não é uma condição para que exista essa relação sexual. Entendeu? Esse relacionamento sexual. Eu sei que a minha definição difere um pouco da definição correta, entre aspas, a definição do dicionário. E é por isso mesmo que eu quis deixar bem claro do que eu estou falando. Então, como você pode ver, na minha definição, sedução não se trata do sedutor enganando a mulher. Não é o sedutor contra a mulher, mas sim o sedutor junto com a mulher contra uma sociedade repressora, cheia de instituições obsoletas e falidas. Sim. Querendo manter as pessoas dentro das suas caixinhas, em todos os sentidos, né? Sexualmente, talvez principalmente. Bom, continuando a analisar a definição, eu divido o processo em duas partes.
que é despertar o desejo e eliminar as barreiras que impedem a concretização desse desejo. Se você tem experiência tentando seduzir uma mulher, você vai perceber que existe uma diferença muito grande entre uma mulher desejar ir pra cama com você e decidir ir pra cama com você. Tem um mundo de diferença entre essas duas coisas. Tem um gap bem grande. Na sua experiência, quantas vezes você desejou ir pra cama com um cara, mas não foi por uma série de motivos, assim? Algumas, com certeza. Por N motivos, eu acho. Quais seriam esses motivos, assim? Primeiro, acho que antes de abrir o relacionamento, obviamente pela monogamia. E aí você se impede de até tentar qualquer coisa. E mesmo depois, tem que ser uma coisa das duas partes. E provavelmente não aconteceu da outra parte. Foi isso, basicamente. Problemas como o que as minhas amigas vão pensar de mim, as minhas amigas que estão comigo na balada, ou amanhã eu tenho que acordar cedo, ou... Nossa, total. Tenho que trabalhar. Apesar de uma relação aberta, eu ainda devo alguma satisfação ao meu marido. Sim, justo. Nossa, essa coisa da balada e dos amigos é bem complicado. Porque no meu caso, a maioria não sabe sobre essa relação. Então, dependendo de com quem eu saio, eu tenho que me comportar. Ficar na minha. Aí, ó, tá vendo? Já começam as barreiras. Namorados, maridos, no caso da monogamia. Mesmo se é um relacionamento aberto, tem toda uma imagem a ser mantida. Eu diria que faz parte da estratégia feminina, assim, manter uma certa imagem de pureza, assim. Porque a pureza é uma indústria bilionária. Os homens pagam muito dinheiro pra ter essa fantasia de pureza, né? Da mulher com quem eles estão namorando, casando, Sim, etc. Isso é muito bizarro, né? Fica aquela coisa, a boa e velha história de a mulher que eu seduzo na rua é pra transar e pode ser mais libertária e etc. Mas a sua namorada ou esposa tem que ser uma santa. Ele chama, acho que o Freud que falou a Madonna Whore Complex, né? Que é da diva, complexo da diva e da puta. Exatamente. Enfim, e faz parte, me parece, da estratégia de vocês manter uma certa imagem de pureza. E equilibrar, por um lado, manter uma imagem de pureza para atrair o tipo de cara que tá interessado em investir, em ter um relacionamento, etc. E por outro lado, não parecer pura demais para também não espantar aquele cara que, bom, não quer investir num relacionamento, mas pode oferecer outras coisas. Seria o nosso sedutor aqui, no caso. O nosso sedutor. Mas é uma discussão bem complexa, né? Porque a gente é imposta a fazer isso. Rola uma pressão muito social de ser essa santa, eu acho. É justamente isso. As pessoas cobram para que você tenha essa visão de ser super certinha, quase canonizada. Justamente para isso, assim, tipo, na cabeça das pessoas, a mulher de família, vamos colocar desse jeito bem tosco, ela tem que ser santa, pura, para conseguir casar. E aí, se ela é uma mulher mais, enfim, com mais liberdade, que saiu com vários caras, que se dá a liberdade de ter prazer,
já era, assim, ela já não serve pra casar, já fica mal vista. Isso é péssimo. Acho que a gente tem todo o direito de ser feliz também. É complicado, é um problema que nós homens não temos tanto. Essa questão de ficar tendo que se preocupar com a reputação. Acho que pelo contrário, se qualquer coisa, uma reputação ruim, uma reputação de galinha, uma reputação de mal, só ajuda. O que você acha disso? Fato. De fato. Aí, não ó, tá vendo? sei porquê, mas eu nunca tive isso. A verdade é essa. Mesmo nos tempos de colégio, eu sempre odiei o cara galinha. Acho que justamente por isso, assim, eu já tinha essa visão de, pô, por que ele pode ser essa figura que sai e fica com quem quiser do colégio, e aí as meninas que ficavam com mais de um cara, ou às vezes pegavam mais de um cara da mesma rodinha, ficavam super mal faladas. Você disse que não gostava dele por uma questão de inveja, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você se sentia atraída por ele, assim, essa reputação colabora para uma atração, ela amplifica o apelo do cara. Você não acha? Concordo. É que eu sempre fui meio diferente, eu nunca curti muito essa figura do cara mal, assim. Mas grande parte das minhas amigas piram nesse rolê, assim. E aí é complicado, porque depois reclama que o cara não quis nada, e, enfim, não quis um relacionamento. Mas acho que faltou muita sinceridade dentro disso, sabe? Sim. Da parte do cara, às vezes, e nesse caso, francamente, a maior parte da culpa, acho que da frustração dessas mulheres é delas mesmas, assim, elas sabiam qual a do cara, sabiam a reputação dele, se interessaram por ele em parte por causa disso, e aí reclamam depois, né? Quer dizer, é como se vocês quisessem comprar uma casa detonada pra arrumar, assim, sabe? Não quer comprar a casa pronta, porque é muito tedioso, quer comprar uma... Mas, de uma forma geral, as pessoas têm muito isso. Eu sinto, pelo menos dos meus amigos, das minhas amigas, que muitas delas têm essa pira de tentar corrigir o mundo, vamos dizer assim. Sabe? Tipo, não, eu vou ficar com esse cara porque eu vou ensinar ele a ser uma pessoa decente. Não sei, acho que as pessoas estão sempre nesse desejo de tentar salvar, entre muitas aspas, a outra pessoa, mas ninguém perguntou se ela quer ser salva, se ela quer ser... Pode ser que ela goste daquilo, é o estilo de vida dela, e ok. E acho que falta para as pessoas aceitar esse fato e não ficar nessa pira de tentar consertar como se de fato fosse uma coisa errada. É um estilo de vida, eu diria. Sim. E elas veem, esse cara ficou com todas essas meninas e chutou todas elas, então se eu fizer ele ficar comigo, então eu sou especial. Nossa, total, é bem isso, o sentimento de ser alguém especial e tudo mais. Sim. Então, aí fica aí já a primeira dica pra vocês. A última coisa que vocês devem fazer é fingir ser bonzinhos. Isso é péssimo. Não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar. Enfim. Um podcast falando sobre sedução. Eu gostaria agora de transmitir um pouco de
conhecimento agora pra vocês também. Olha. Porque o podcast do Jake Janeiro não é só sobre putaria, é sobre isso também. É também sobre a explicação da putaria, sobre a ciência da putaria. Ciência da putaria. Exatamente. Já podemos tornar uma disciplina em muitos cursos de faculdade. Tem oficina de Siririca na USP. Agora eu posso abrir uma oficina também. Ser Sim. professor universitário. Gostei. Matéria putaria. Ganhar uns 15 mil por mês, você acha que tá bom? Tá ótimo. 20? Depende. Acumular mais um cargo. Isso. Pegar meu doutorado em putaria. Doutorado em putaria. Muito bom. Eu preciso dos contatos certos da USP, só isso. Então, nós vamos responder uma pergunta polêmica. Ela tá lendo a pergunta, ela tá tipo, o que é isso? A pergunta que nós vamos responder hoje é: qual o propósito da vida? Você pode não ver a conexão entre essa pergunta, qual o propósito da vida, e sedução ainda. Mas vamos corrigir esse problema agora. O sentido da vida é uma coisa espiritual, subjetiva, mas o propósito da vida, biologicamente falando, é a sobrevivência dos nossos genes. Isso significa a sobrevivência do indivíduo para que ele possa replicar os seus genes o máximo possível. Nós, eu e você, senhorita T, e você, ouvinte, eu espero, somos seres humanos. E assim como qualquer outro animal, somos máquinas de replicar genes. Não é muito sexy, eu sei, mas é verdade. E se nós não possuíssemos consciência, seria tudo o que nós seríamos. Mas não vamos descer essa estrada triste, vamos continuar na dura e profunda ciência para que ela penetre bem fundo dentro de nós e Tá ficando sexy isso. jorre conhecimento por todo lado. Bom, enquanto o seu propósito como um ser humano, uma máquina de replicar genes, primário é sobreviver, o seu propósito secundário é replicar. Sexo, que é como nós animais sexuados fazemos isso. A replicação consiste na seleção natural unindo os melhores genes com os melhores genes. Homens e mulheres têm estratégias sexuais diferentes que atuam muitas vezes inconscientemente, mas que determinam nossas emoções e influenciam as nossas ações. O objetivo de ambas é maximizar a chance dos nossos genes serem replicados, o que implica equilibrar, por um lado, a qualidade dos nossos descendentes com a qualidade deles. E antes de tudo aqui, mais uma coisa complexa, nós vamos definir a diferença essencial do ser masculino e do ser feminino. Olha só, acho que... Nossa, complexo, hein? O que você acha? É muito conhecimento, é muito profundo esse podcast. A gente costuma definir os sexos por coisas como usar calça ou saia, ou enfim, cabelo curto, cabelo comprido. Claro que isso não define a essência do masculino e do feminino. Muita gente pode pensar em órgãos sexuais ou quem é responsável pela gestação ou amamentação, o que também não define os sexos. Isso pode fazer sentido quando estamos falando de mamíferos, mas e as plantas? Elas não amamentam. Então quem é a fêmea? Quem é o macho? Será que tem mesmo uma característica fundamental que divide os sexos, independentemente da espécie? A resposta é sim. As células sexuais, chamadas de gametas, dos homens são menores e mais numerosas do que as gametas das fêmeas. Isso se mantém verdadeiro tanto para os animais quanto para as plantas. Tanto a gameta masculina quanto a feminina
contribuem com o mesmo número de genes para a formação do novo indivíduo. No entanto, a gameta feminina contribui com muito mais calorias do que a masculina. No caso do espermatozoide, ele não contribui em nada em termos de calorias, e apenas se importa em levar os genes para dentro do óvulo, que é muitas vezes maior que o espermatozoide. Como consequência dessa característica, as fêmeas são capazes de produzir apenas um número limitado de gametas e ter um número limitado de filhos, enquanto que o macho pode produzir milhões de gametas por dia e ter um número virtualmente ilimitado de filhos. Como os seres humanos são animais terrestres, e o desenvolvimento do embrião depende de uma idade, ele deve ocorrer dentro do macho ou da fêmea. Como no momento da concepção a fêmea está mais investida que o macho, como nós já vimos, a gameta feminina tem muito mais calorias, então a fêmea tem mais a perder, portanto ela está mais investida. Aí é ela que fica também responsável por investir em 9 meses de gestação e também amamentação depois disso. Eu poderia continuar, e eu tentei ser bem breve aqui, mas se você se interessou pela parte mais científica, eu recomendo o livro O Gene Egoísta, do professor Richard Dawkins, que foi de onde eu tirei essas referências. É um livro muito interessante. Ele vai falar de vários conflitos e especificar tipos de estratégias sexuais, etc. É muito interessante, realmente, pode abrir os seus olhos. Mas, para os propósitos do nosso primeiro podcast, é o suficiente. A questão, o propósito de eu explicar isso para vocês é mostrar que os homens e as mulheres são fundamentalmente diferentes e que essas diferenças se manifestam em estratégias sexuais diferentes e frequentemente conflitantes. Vale a pena lembrar que todos esses processos são inconscientes, quer dizer, claramente que a mulher não está pensando, a minha gameta é maior e tal. Né? Isso é uma questão de evolução, a gente se sente como se sente porque os ancestrais que se sentiram assim se reproduziram mais, etc. Enfim. Pessoas, incrivelmente, não estudam e não param para pensar no que é a sedução, no que é o sexo, no que são os relacionamentos. Elas simplesmente vão indo. Sim. É uma das áreas mais importantes da vida delas, que vai definir felicidade, e elas nunca param para pensar a respeito. Então, agora que nós já vimos a diferença entre os homens e as mulheres, vamos falar um pouquinho aqui sobre estratégias sexuais dos dois sexos. Em termos do sexo masculino, como existe a possibilidade de ter um número ilimitado de filhos, estilo Gengis Khan, que teve, não sei quantos, acho que mais de 1000 filhos, alguma coisa assim. Diz que sim. O macho tem uma tendência, a estratégia dele é basicamente se reproduzir o máximo possível com o máximo de fêmeas férteis possíveis, é basicamente isso. Por isso essa história de que os homens são cachorros, e os homens só pensam nisso, essa coisa toda. Por isso também que um homem saudável tem de 10 a 17 vezes mais testosterona que uma mulher saudável. Então, é uma boa diferença. Fora que os homens não são cíclicos como as mulheres, que têm variações hormonais, variações de humor, e aí, como consequência disso, variações no desejo. O homem não, ele é estável. É que nem um macaquinho socando um botão, assim. Tipo, sempre, todo dia, desde que você nasce, todos os dias da sua vida, até quando você morre. Não tem menopausa, não tem break, não tem intervalo, não tem nada, é aquilo. O tempo todo ali. O tempo todo. O tempo todo. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Qualquer dia é dia. Qualquer lugar é lugar. É a estratégia masculina. E agora, se você pegar a estratégia feminina, ela é bem mais complicada. Ela é uma estratégia dupla. Porque o que limita a reprodução masculina é a quantidade de fêmeas.
Então, quanto mais fêmeas, mais reprodução. Fim da história. Para a mulher é mais complicado. O que limita a quantidade de filhos, na verdade, é a quantidade de recursos. Só que não é só a quantidade de filhos, como nós já vimos, é a qualidade também. Ter uns filhinhos fraquinhos e doentes não adianta de muita coisa. Porque ninguém vai querer reproduzir com eles, e eles vão morrer sem filhos, e aí acabou, já era. Então você tem que ter filhos que são fortes, saudáveis, conseguem sobreviver, e mais do que isso, conseguem ser atraentes e atrair as fêmeas, e ter netinhos. É pelos netos que se mede o seu sucesso evolutivo. Não pelos filhos. Né? A atratividade dos filhos é importante. Então, para a mulher, justamente porque ela tem uma quantidade limitada de oportunidades, e ela é o sexo investidor, né? Enquanto que o macho seria o sexo oportunista, na verdade, nesse caso. Ela precisa pensar, por um lado, em conseguir os melhores genes possíveis. Sim. Para a prole, para ter, como eu disse, uma prole saudável, forte e atraente. E por outro lado, conseguir recursos para essa prole, o que também é importante para ela sobreviver. Crescer e sobreviver e etc. Comida, abrigo, Sim. Todas essas coisas. Só que daí surge um dilema. Bom, antes de eu explicar. Então já deixamos claro que, enquanto que a estratégia do homem é única, a da mulher é dupla. Ela tem que se preocupar com duas coisas. Sim. Então a mulher tem um dilema. Porque geralmente os homens que têm os melhores genes têm uma opção muito grande de fêmeas. E aí, como a estratégia masculina é ter o máximo de fêmeas, eles não vão, portanto, fazer o quê? Investir. Os machos que vão investir são os machos que não têm ou não têm a percepção de ter genes tão bons. Lembrando que é tudo uma questão de percepção. Ninguém tem um código genético nas costas, entendeu? Mas é uma questão de percepção. Percepção é a realidade nesse caso. Então, existe um dilema. Como é que eu pego os melhores genes e tenho o máximo de investimento? Não dá. Você está sempre pensando em sacrificar um em relação ao outro. Sim. Voltando aqui em relação às vestimentas. Se a mulher sai com uma mini saia e um decotão, ela está sacrificando o investimento financeiro, emocional, em favor de atrair um garanhão, um sedutor, e pegar os melhores genes. Que era tipo, eu sou rápida, não vou te dar trabalho, né? E aí, justamente por falar, olha, eu estou mostrando aqui que eu não estou exigindo muito investimento. Ela consegue atrair justamente caras que talvez ela não conseguisse atrair se ela exigisse esperar até o segundo, terceiro encontro para dar um beijo, por exemplo. Caras que não esperariam. Ela, por mostrar um comportamento mais receptivo, consegue atrair caras que talvez, se ela usasse uma gola de lã, ela não conseguiria atrair. Por outro lado, a mulher que se veste super conservadora, com saia longa e etc., está sacrificando atrair os melhores genes, por exemplo, por atrair um macho investidor, digamos. Que é essa questão de investir na fantasia da pureza e tal. E aí você tem aí dois tipos de homens, né? Na medida em que você tem duas propostas de valor para fêmea diferentes. Uma proposta de valor que é a do investimento, que tem vários benefícios associados ao cara, não é? E o outro que não, que é só o cara, só o genes, só é o cara pelo cara. Claramente um desses é o nosso amante aqui. E a sedução é o que o nosso amante aqui vai utilizar. Então, essa biologia toda é para deixar muito claro. Se você tem interesse em sedução, a tua proposta de valor tal como está na definição aqui, a proposta de valor do amante, no caso, não do provedor. Então é isso. Criar essa distinção na sua cabeça, meu ouvinte, de amante e provedor. Você pode pensar nos seus relacionamentos, quem foi você. Hoje em dia, nos seus relacionamentos, quem é você. É uma dica, se você ouviu tudo isso e deu umas boas risadas e achou engraçado, chances são maiores que você seja o amante.
Nossa. Se você fica com raiva e ficou muito puto da vida, porque você só se fode, então as chances são de que você seja provedor. A sua reação a esse podcast diz muito sobre você. Tem mais algum comentário, senhorita T? Algo que gostaria de nos deixar? Não, no momento não. Acho que só muita reflexão mesmo. Olha só. Acho que fica aqui a reflexão para todos os ouvintes. E mandem comentários. Queremos todos saber o que vocês acharam da proposta e de toda essa questão biológica que foi colocada no programa. Tô curiosa para saber essas reações. Sim, inclusive todos os comentários, pedidos, reações podem ser mandados pro e-mail do podcast. theonlyjakegenero@gmail.com. É THEONLYJAKEJANEIRO. theonlyjakegenero@gmail.com. Mande para lá as suas sugestões para os próximos podcasts, dúvidas em relação a esse que você quer respondida, e inclusive histórias, se você tiver uma história interessante, eu vou falar de você no ar, desde que você seja absolutamente fascinante. Então é isso, vamos encerrar, já está passando da minha hora, e um abraço sexy para todos vocês, e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau, galera!